queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Gênesis 37. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos. Mas antes de nós começarmos a ler Gênesis 37, eu aprendi, na época com o pastor Daniel, de que a gente lê o Velho Testamento espelhando no Novo. E a palavra do Senhor, ela é tão completa que o Velho Testamento já remetia a Jesus. Então a história de José me faz lembrar muitas coisas sobre Jesus. E a gente vai entender daqui a pouquinho, E o tema da minha mensagem é: processos antecedem propósitos. Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente, que quando nós estamos passando pelo processo, a palavra do Senhor diz que para tudo há um propósito, para tudo há um tempo para todas as coisas. E o Senhor nos escolhe muitas vezes para passar neste tempo do propósito, do processo até chegar no propósito. Seria muito bom se nós não precisássemos passar pelo processo para chegar no propósito, sim ou não? Seria muito cômodo, mas o Senhor sabe o que precisa trabalhar em nós, as habilidades que serão afloradas neste processo, por isso Ele permite o processo na nossa vida. Mas a palavra do Senhor também diz em Gálatas que nós somos filhos de Deus. Logo, a nossa vida não é levada por um acaso. Não é como uma folha ao vento, que logo vai para um lugar e logo vai para o outro sem saber qual é a direção. O Senhor tem uma direção para a minha vida e para a sua vida. Por isso, quando nós estamos passando pelo processo, somos naturalmente levados a reclamar, a questionar, a dizer por que Deus está permitindo isso. Estou cuidando de um casal, seu esposo foi acometido de um câncer muito severo, e a esposa essa semana falou: mas por que Deus permitiu? Porque Ele é tão bom. Tem coisas que nós não vamos entender no meio do processo, só quando chegarmos a um propósito. Então nesta manhã eu quero lembrar os irmãos e as irmãs de que você é filho, você é filha, filho amado, filha amada. Talvez o processo doa, incomode, mas se um dia você acordar e o Senhor falar assim para você: olha, hoje você foi inscrito gratuitamente na faculdade dos processos, não falte na aula e não cole. Tem coisas que o Senhor quer nos ensinar nos processos, amém? E José foi um destes que passou pelo processo. Gênesis 37, versículo 1, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, ou tem versões que diz uma capa. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiavam ainda mais. E ele disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodearam e se inclinavam diante do meu.
Então os seus irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve um outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele disse: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe, os irmãos o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar e disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Ou, algumas versões, diz buraco. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos o que vão dar os sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Versículo 28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. É uma história tão linda, né? Creio que você já deva ter lido várias vezes. A gente já contou isso no culto infantil para as crianças. É uma história lindíssima de José. E José, fazendo aqui um bom resumão, quem era José? José era um menino que não andava sozinho. Porque o que o pai dele fala? Olha, vá buscar notícias dos seus irmãos. E ele não foi sozinho. E quando ele está indo para buscar notícias dos seus irmãos, o texto diz que ele estava perdido. Então ele não sabia muito bem direções, aonde ir, como fazer. Era um menino com 17 anos, vamos dizer assim, inexperiente da vida. Um menino que não estava acostumado a andar sozinho. Um menino muito amado, muito querido pelo seu pai. Um menino, eu creio que diferente dos demais, porque o pai o tratava também de forma diferente. Então José tinha todo um aspecto, todo um contexto. E dentro deste contexto, José ainda tinha um dom. Qual era o dom? Sonhar. E ele chega para os seus irmãos, eu imagino, quem é que tem 17 anos? Eu também. Elas têm, eu também tenho 17 anos, Então vocês imaginem uma pessoa de 17 anos,
contando para os seus irmãos mais velhos, talvez com 40 anos, 50 anos, né, os sonhos. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, aí depois quando eu entrei na adolescência, eu queria que a minha família aceitasse a Jesus na marra. E eu lembro que eu li um texto de Lucas que falava que a lua se transformaria em sangue, né? E eu cheguei do culto, chamei minhas irmãs, eu falei, vocês precisam aceitar Jesus, Jesus vai voltar, a lua vai ficar em sangue. Aí as minhas irmãs, não tá maluca? Aí eu insisti tanto, que a minha irmã mais velha pegou no meu braço, me levou no quintal, e falou assim, olha para a lua, tá vendo alguma coisa diferente na lua? Mas depois minha família se rendeu a Jesus, amém? E José chega para contar um sonho, que os irmãos já não estavam indo muito com a cara dele, por conta do privilégio que ele tinha do seu pai. E ele começa a contar sonhos, eu fico imaginando eles contando esses sonhos, e os sonhos incomodaram, porque logo eles perceberam que o sonho remetia à família, aos irmãos, aos pais. E eles começaram a chamar José de uma forma muito banal, né? Lá vem o sonhador, olha o sonhador, olha o sonhador, porque José tinha um dom. E aí o que acontece? Ele conta o primeiro sonho, ele conta o segundo sonho, e toda aquela situação no coração dos seus irmãos, aquele vulcão de ira, de inveja, de insatisfação, só crescendo no coração dos seus irmãos, até que o seu pai dá uma ordem para José, e aqui a gente vê um princípio de que José era obediente. Irmãos, tem momentos na nossa vida de que é melhor obedecer ao Senhor. E José, ele obedeceu uma voz do seu pai: vá e busque notícias dos seus irmãos. Quando nós entramos no processo que o Senhor nos colocou, é porque o Senhor está falando, vá. O Senhor jamais te colocará em uma situação que você correrá risco. O Senhor não quer que você morra. O Senhor quer que você tenha vida e vida abundante. E aí José vai ao encontro dos seus irmãos, os seus irmãos montam um plano. O primeiro plano era matar, até que um dos irmãos, mais consciente, fala, não faz isso, vamos só, né, depois eu tenho uma estratégia de devolver ele para o nosso pai. E aí jogam José no buraco, e José então começa a entrar na primeira parte do processo, que é um processo de dor. José não foi convidado a entrar no buraco. José foi jogado no buraco. E não só jogado, como arrancaram a sua capa. Eu quero que você guarde muito bem essa frase. Arrancaram a capa de José. E jogam José no buraco, né? Um buraco de 2,40 metros por 3. Um buraco fundo. José aproximadamente, né, pastor Marlon, que está aqui, eu não posso errar, devia ter o quê? 1,65, 1,60, ele era da minha altura. Então vocês imaginem alguém sendo jogado. Uma coisa é a gente cair, outra coisa é a gente ser jogado, e outra coisa pior, alguém que a gente ama nos jogar. Irmãos, nós vamos passar pelo processo muitas vezes dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de amor, dentro do nosso ambiente que vivemos. Porque se nós passássemos em um ambiente alheio, talvez não fosse da mesma maneira que se nós passássemos no nosso ambiente. E o Senhor muitas vezes quer nos tirar dessa zona de conforto. É tão bom estar na zona de conforto? Não é bom? Eu falo por experiência própria. E José é jogado neste buraco. E eu não sei se ele se machucou. Não fizeram uma cordinha lá com panos para ele descer. Ele foi jogado, eu não sei se ele caiu de qualquer jeito, se ele caiu em cima do braço, se ele bateu a cabeça, se ele se arranhou. Eu não tenho a intensidade da dor de José. Mas José não só sofreu uma dor física, José sofreu uma dor emocional. Eram seus irmãos que estavam colocando ele naquela situação. Mas posso te falar uma coisa? O primeiro alívio do processo, de que mesmo que eu caia no buraco,
mesmo que alguém me jogue, mesmo que hajam de violência, tem livramento de Deus no processo. Sabe por quê? No deserto, buracos que não tinham água, era ninho de cobra, de escorpião, de qualquer outro animal de deserto. Mas José cai num buraco que não tinha água e que não tinha nenhum animal, que o texto não diz que ele foi picado por cobra, por serpente, por cascavel, né? O texto não diz. Então, ainda que você passe pelo processo, que seja esse processo de dor, esse processo de incômodo, de sair da sua zona de conforto, lembre-se que Deus tem livramento para você. Porque o Senhor está permitindo os processos, porque Ele sabe o resultado final. E a segunda parte do processo, depois que José cai no buraco, vem os ismaelitas, pegam José, levam José para o Egito. Irmãos, um menino que não saía sozinho, um irmão que era muito pai, muito casa, né? Muito família. Ele vai para um outro lugar, ele aprende uma nova cultura, ele aprende um novo estilo de vida, ele aprende coisas diferentes. José está no processo de aprendizagem, de reaprender. E muitas vezes nós precisamos reaprender muitas coisas. A gente faz um ciclo vicioso, como se fosse algo tão vicioso, tão rotineiro, e a rotina de José foi quebrada. José teve que reaprender muitas coisas. Aquele menino de 17 anos, longe do pai, longe do seu irmão mais novo, em uma terra que ele não conhecia ninguém. E ele teve que reaprender cultura, comportamento, estilo de vida, uma nova rotina, só que ele não estava na sua casa. Mas o texto diz que ele vai para a casa de Potifar, e Potifar olha para José. O texto diz que Potifar enxerga Deus em José. Potifar enxerga um valor na vida de José. Sabe, irmãos, muitas vezes no nosso ambiente familiar, as pessoas não nos valorizam. Mas o Senhor, Ele sempre vai levantar alguém para enxergar o seu valor. O seu valor através de Jesus. Porque o texto diz que Potifar não achou só José inteligente, capaz. Potifar viu Deus em José. Vocês já pararam para pensar como era o estilo, a vivência, o modo de ser, o modo de rotina de José lá no Egito, para Potifar enxergar Deus em José? José era diferente. O ambiente não mudou a essência de José. Não mude a sua essência. Que as pessoas enxerguem Jesus em você, em meio aos processos. Muitas vezes nós somos tendenciosos a passar pelo processo e mudar até nosso semblante. A gente fica amargo, a gente fica reclamão, a gente fica sentindo que é o último pacote da bolacha Tostine, sei lá como fala, né? Última bolacha do pacote, essa mesmo, e tem que ser Tostine, olha fazer propaganda. Então a gente acha que só a gente tá, que a gente é o que está mais sofrendo. Mas José, ele era quem ele era. Que eu e você também sejamos quem somos. Filhos e filhas de Deus, amém? Só que o processo não termina aí. Irmãos, são 7 fases. Uma vez a Nicole era pequenininha, né? E um pastor veio pregar, ele ia falar sobre os 10 mandamentos. Aí a Nicole, criança é fogo, né? Oh, mãe, 10 mandamentos? E eu, 10 mandamentos, vamos pro pecado. Ai, não vou demorar, irmãos, não vou demorar.
E aí José, então, ele está dentro da casa de Potifar. Potifar enxerga valor, Potifar enxerga habilidades, capacidades em José. E vai investindo na vida de José. Vai investindo na vida de José. No meio dos nossos processos, Deus levanta pessoas que nem temem ao Senhor para investir nas nossas vidas. Isso demonstra a soberania do nosso Deus, que diz em Daniel que Deus levanta reis, Deus abate reis e Deus muda o curso dos rios. Irmãos, no meio do processo, Deus levanta pessoas que nem temem ao seu Deus para te abençoar. E nós estamos vivendo isso nesse tempo lá no aeroporto. De Deus tocar no coração de pessoas que não nos conhecem para nos abençoar. E aí José então cai na graça de Potifar, e Potifar começa a dar autoridade para José, autoridade, e José começa a mandar em tudo, a governar tudo, a decidir, até que de repente vem a esposa de Potifar. Mas antes disso, quando José está na casa de Potifar, parece que agora está tudo bem. Ele saiu do buraco, ele caiu na graça de uma pessoa importante, ele está sendo valorizado neste lugar, ele está podendo ter um momento de paz, de não estar sofrendo, de repente ser vendido, ser morto, enfim. E aí o que acontece? A esposa de Potifar vem e resolve seduzir José. Eu tenho na minha vida com o Senhor, e eu sempre falo isso em casa, que quando está tudo muito bom, está tudo dando tão certo, é o momento de aumentar a guarda. E eu sempre tenho isso na minha vida com o Senhor, quando está tudo tão bem, quando nós estamos nadando na graça, está tudo perfeito, está tudo dando certo, só Deus abrindo portas. Aí eu falo: Senhor, está tudo tão bom, Pai, está tudo tão abençoado, está tudo tão gostoso. Pois é o momento que eu começo a orar mais, a pedir mais para o Senhor nos livrar. No momento do seu processo, quando estiver tudo bem, aumente a guarda, vigie mais, ore mais, leia mais a palavra, jejue. Irmãos, o jejum para mim, eu faço muito jejum durante o ano. Eu levo a igreja aí na minha onda agora, A gente saiu de 40, a gente jejuou o ano passado o jejum de John Wesley, toda sexta. A gente fez agora 40 dias de jejum antes da reforma, e a gente vai no jejum. O jejum é uma arma poderosa. Então, no momento que você vê que achar que acabou o processo, jejue. Levante a guarda, interceda pelos seus, interceda pela sua vida, porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E eu falo que ele é tão cara de pau que ele quer entrar no nosso processo para fazer a gente desistir do propósito. Então, no momento difícil da sua vida, em que você fala: Senhor, estava dando certo, agora está dando tudo errado de novo, permaneça firme no processo, permaneça firme na promessa que o Senhor te deu. Porque o diabo, ele quer te roubar, ele quer que você desista, ele quer que você retroceda, ele quer que você reclame. De novo estava bem, agora vem essa mulher. Meus irmãos arrancaram a capa forçosamente de mim. Aí o texto diz que na hora que ela vai talvez agarrar ele, naquele embate, o que a mulher arranca dele? A capa. Não dá a impressão? Meu Deus, eu vivi isso com meu irmão na minha casa, agora estou vivendo isso aqui fora. Será que o mundo conspira contra mim? Fica tranquilo, Deus dá o escape. Amém. E aí o texto diz que ele mantém firme, ele não cai na tentação, mas também ele volta para a prisão. E o que poderia ficar difícil, fica péssimo. Quando ele está na prisão, e aqui
Eu acho tão interessante essa parte do processo, irmãos, porque o Senhor deu um dom para José. Não foi algo que ele escolheu, Deus simplesmente deu. Deus simplesmente distribuiu. Assim como nós, cada um de vocês aqui recebeu da parte do Senhor. E quando ele está na prisão, existem duas pessoas. E se fosse algo como uma pessoa comum, você estava bem, agora volta para o pior. E aí alguém conta seu sonho. Aí, como a gente pensaria? Bom, a última vez que eu revelei sonho, me jogaram no buraco. Então agora, eu vou ficar calado. Eu não quero nem saber disso. No momento do processo, muitas vezes nós queremos negar nosso dom. Queremos entulhar nossos dons. Queremos enterrar nossos dons. Queremos desistir do dom que o Senhor nos deu. Mas José, quando estava na prisão e conta um sonho para ele, ele não nega aquilo que Deus deu, mesmo em um lugar que ele não gostaria de estar. Talvez tenha processos que o Senhor te coloque em lugares que você não gostaria de estar, mas não negue o dom que o Senhor te deu naquele lugar. Porque aquele dom vai servir para abençoar alguém, aquele dom vai fazer com que você volte no processo que o Senhor te colocou. E o texto diz então que ele revela, aí um vem e fala, fica tranquilo, quando eu sair daqui eu vou lembrar de você. Promessas de homens. Quantas promessas nós não recebemos, irmãos, no meio do nosso processo? De homens. Não, eu vou resolver. Não, eu vou fazer. Não, eu vou lembrar de você e não lembra. Te esquece. Mas como é bom saber que o nosso Deus não esquece de nós. No momento certo, o Senhor traz de novo a lembrança. Deus incomoda alguém. Deus muda uma situação. Deus move. Deus move. E foi assim na vida de José. José não guarda o seu dom, usa o dom na prisão. E tempos depois José sai da prisão e vai direto para o palácio. Quando o faraó tem um sonho de 7 anos, 7 vacas gordas, 7 magras, e vem o tempo de escassez, e aquela angústia, e lembro, nossa, um homem na prisão tem o dom, então chame este homem. Chamaram José, e José volta para o palácio. E nesse momento, irmãos, quando José volta para o palácio, vamos lembrar José. José era um menino que cuidava de ovelhas, de pasto, de agricultura. O texto não diz que José foi para uma faculdade, a melhor faculdade da época, estudar sobre engenharia, estatística, cálculos, que mais? Engenharia da produção, engenharia agrícola, sobre engenharia de construir grandes lugares para guardar alimentos. O texto não diz que José foi para essa escola. Mas você sabia que no meio do processo o Senhor entrega para você habilidades que vem direto do Senhor. Você já parou para pensar assim que tem coisas que você faz hoje que você fala assim, só o Senhor mesmo. Por mim eu não conseguiria. É só o Senhor. São essas habilidades que o Senhor vai te entregando no meio do processo. O menino que era só de revelar sonhos, se torna a segunda pessoa mais importante do Egito. Aquele que falava, entra e sai, faz e não faz, distribui e não distribui. Uma pessoa tão importante, uma pessoa que mudou tanto. Aquele menino que precisava andar com outros irmãos para não se perder, hoje está à frente de uma das maiores potências da época. Imagina você sair daqui e assumir Estados Unidos. José. No meio do processo, o Senhor foi trabalhando coisas em José que nem José imaginava. Sonhos, coisas que foram acontecendo que José não imaginava. Meu irmão, você nem precisa imaginar. Se Deus quer fazer, Ele faz.
E a penúltima parte, vem então 7 anos de seca, né? Diz que havia muita fome, muita seca. E eu fiquei pensando nessa parte, se José era a segunda voz mais importante do Egito, e tudo que ele estava fazendo naquela época não tinham redes sociais, né? Ninguém pegava o celular, vou fazer aqui um ao vivo, estamos aqui no Egito, este homem poderoso construiu, agora toda a parte vizinha está com fome, está com seca, está sem alimento, mas aqui tem muito, inclusive para vender, para dar, e a notícia foi espalhando rapidamente. Não. Mas o fato é que o que aconteceu no Egito, chegou a notícia lá na casa do pai de José. Então vocês imaginam a rapidez e como tudo foi surgindo, até o pai falar assim, olha, tem lá no Egito, lá tem alimento, vão lá e busquem esses alimentos. Nesse meio tempo eu fiquei meditando e pensando, por que José, tão poderoso, por que ele não foi atrás dos irmãos e do pai? Ele poderia falar com o faraó. Olha, agora eu estou bem. O faraó me deu carta branca no Egito. Dá um tempinho para eu ir atrás da minha família. Por que será que José não foi? Será que José, no meio de todo esse processo, tinha lembranças daquele dia fatídico em que ele foi jogado? Ele lembrou dos dias à noite, quando ele ia contar os sonhos e os seus irmãos brigavam com ele? Por que José não quis voltar? No meio do processo, irmãos, o Senhor não tem prazer em contas pendentes. Eu costumo dizer que eu não quero ter que voltar ao lugar para pedir perdão. Eu não quero voltar àquele tempo, voltar a falar com aquela pessoa sobre o perdão e pedir perdão. Eu falo isso, a gente tem algumas coisas que a gente conversa muito em casa, e uma delas é isto. O Senhor nos faz avançar, mas nós precisamos estar livres para avançar. Quando eu não perdoo, eu tenho que voltar lá e acertar aquela conta pendente. Eu preciso perdoar. Eu preciso ir para o confronto. Eu preciso liberar o perdão. E José não foi. Mas Deus não tem prazer em contas pendentes. Logo, o Senhor marcou um encontro de José com seus irmãos. E o texto diz que quando seus irmãos vão até o Egito para buscar alimento, quando José vê os seus irmãos, logo ele reconhece. Mas o texto não diz que os seus irmãos reconhecem José. José estava muito diferente. José não era mais o mesmo. José não era aquele menino. José era um homem importante, um homem com poder econômico, com poder de voz, de decisão. E aí o que ele faz? Ele vê que são seus irmãos, ele começa a ter algumas atitudes, né? Prende Simão. Depois ele vai e manda coisas no saco de comida, manda ouro e manda o dinheiro de volta e toda aquela situação. E eles com medo de que vão morrer e pede Benjamim e toda aquela confusão e tudo aquilo. Até que um dia o texto diz que os seus irmãos voltam lá para devolver tudo e com medo de que fizesse algo para Benjamim. E Simão está preso, aí ele vai e solta Simão. E o texto diz que quando eles voltam, o texto fala que José não recebe mais os seus irmãos no palácio. José recebe os seus irmãos na casa dele. E aí José não consegue mais sustentar toda aquela situação. Eu fico imaginando os sentimentos dentro de José, em ver os seus irmãos de novo, em lembrar do sofrimento, em ver Benjamim, que era o seu irmão direto, e saber que o seu pai ainda estava vivo. E o texto diz que José, ele começa a chorar tão alto, que todo o palácio escuta a voz e o choro de José. Abra sua Bíblia agora,
em Gênesis 45. E nós estamos caminhando praticamente para o final. Diz assim no versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz de choro de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. O que você faria nessa hora, irmãos? Sairia correndo no mínimo, né? Agora, pois, não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E aqui está o segredo de quando você entende o que você está passando. Assim, não foram vocês, não foi o descaso dos irmãos, não foram os irmãos terem jogado ele, não foi os irmãos terem, virado as costas para ele, rejeitado ele. Assim, não foram vocês que fizeram tudo isso comigo, que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Vocês entendem que quando você passa pelo processo, o Senhor está primeiro trabalhando em você para que aquilo que você passe pelo processo, quando você chegar num propósito, você possa revelar o poder, o amor e a graça de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o propósito é muito maior que o processo. Mas dói passar pelo processo, eu sei. Dói demais. A gente não entende. A gente só chora. Eu sou chorolina, né? Eu choro, todo louvor eu choro. Por isso que tem dias que nem passo maquiagem. Que se eu passo o rímel, eu fico com aquelas borronas pretas, né? Tem coisas que a gente não está entendendo agora, mas eu quero compartilhar com você nesta manhã. Confie. Confie no dono do processo. Confie no que o Senhor está fazendo, porque o Senhor vai fazer tantas coisas em você e não só em você. Isso é muito reino. Enquanto eu estou sendo trabalhado, estou passando pelo processo, a minha vida vai servir outro, vai ajudar outro. Isso é reino de Deus. Não é um mundo isolado, não se sinta isolado, não se sinta sozinho por passar pelo processo, porque é o reino do Senhor que vai ser exaltado no final de tudo. Foi para um tempo como este que Deus permitiu um menino sair de um lugar e se transformar em governador, em uma potência tão grande. José não tinha valor na sua casa, mas Deus coloca alguém no caminho de José. Talvez você está nesse tempo de não se sentir valorizado na sua casa, mas o Senhor vai te honrar. Não negue a sua fé. Talvez você se sente sozinho por ser só você.
cristão, mas não negue a sua fé. Eu quero encerrar contando um testemunho da minha vida. Eu aceitei a Jesus aos 7. O meu primeiro pastor foi o pastor King. E eu fui me batizar quando era o pastor Daniel. Se tem alguém que fez curso de batismo, esse alguém sou eu. Eu fiz 11 anos de curso de batismo. Vinha pastor novo, quem quer se batizar? Eu. Quem vai lá? Eu. Porque meu pai não era evangélico, ele não deixava. Mas o pastor Daniel trouxe um princípio. Ele falou assim para mim: Delma, a palavra do Senhor não diz honra o pai e a mãe evangélico, diz honra o pai e a mãe. Seu pai não quer deixar você se batizar? Não tem problema, vamos orar. E eu orei. Só que, irmãos, quando a gente... um irmão que falou aqui do encontro com Jesus, achei tão lindo, de camiseta branca, né? Quando nós temos um encontro com Jesus, é algo assim que nos move, né? É um fogo, é uma vontade de ganhar todo mundo para Jesus. E eu queria ganhar minha família, eu queria ganhar todo mundo para Jesus. E os meus pais viram que a minha decisão com o Senhor tinha sido séria. Até que quando eu tinha 15 para 16 anos, o meu pai vendo que eu não ia deixar Jesus. Meu pai na época bebia muito e ele começou a pegar muito no meu pé. Ele não entendia que como tinha igreja aberta à noite, que igreja era só aberta de manhã, de domingo. E começou a falar para eu não ir mais à noite. Depois ele falou para eu não ir mais na escola bíblica. E tudo aquilo, e eu chorava. E o pastor Daniel falava: vamos orar, filha, Deus vai te honrar. Eu estava no processo. Vamos honrar, vamos orar, Deus vai te honrar. E aí, irmãos, o que acontece? Um belo dia eu chego do culto, meu pai fala: a partir de hoje você não vai mais, nem de manhã e nem de noite. Só que eu tinha Jesus no meu coração. Eu queria estar nessa comunhão. Eu queria estar na igreja. Eu queria ouvir louvores. Eu não tinha Bíblia. Eu não tinha condições de comprar uma Bíblia. Quem tem caixinha de promessa? Eu comprei uma caixinha de promessa inteira numa folha de sulfite de uma irmã. Eu queria ouvir, eu queria estar na comunhão, eu queria estar louvando a Jesus. E meu pai me proibiu. E num dia que eu fui escondido, eu cheguei, nossa casa não tinha portão. Meu pai tranca a porta e não deixou eu entrar. Aí eu chorei, meu pai foi dormir, minha mãe abriu. Minha mãe falou: filha, não vá mais. Seu pai não está brincando, ele vai pôr você para fora. Eu era única naquela época. E eu era menor de idade, né? E aí eu chorava que eu queria ir para a igreja. E aí eu comecei para a escola dominical escondida. Eu falava que eu ia para a rua e ia para a escola dominical. Eu era conhecida como a criança do pé sujo. Por quê? Meu pé era sujo de lama, não tinha asfalto. Eu entrava no templo com aquele templo de vermelhão, lembra? Só minhas pegadinhas assim, né? Até que um dia uma das minhas irmãs contou para o meu pai: sabia que a Delma está indo escondida para a igreja? Aí meu pai falou muito sério. E eu parei de ir. E eu chorava, que era domingo 10 da manhã. Eu chorava por tudo, né? Como hoje, né? Chorará. E aí eu orando. E o meu pai, ele bebia muito. Um belo dia ele chega, e eu não estava mais indo na igreja. Um belo dia ele chega, e aí vai todo mundo. Sabe quando o gato entra e o rato esconde? Foi todo mundo para dormir, dar um sono 6:30 da tarde, né? Quando o pai chegava. Foi todo mundo dormir. E eu fui dormir. Aí tô assim, meu pai fala para minha mãe: chama a Delma. Eu falei: Senhor, eu não estou indo mais para a igreja. Estou varrendo o quintal todo, estou vendo todas as minhas coisas que minha mãe pede. Eu falo para a Nicole: sabe andar de derrotado? Você faz assim, ó. Aí eu cheguei assim na cozinha. Eu falei: Senhor, meu pai vai brigar comigo de novo. E aí meu pai falou assim para mim, que naquele dia, ele saiu muito cedo para trabalhar. Ele falou que ele parou em um farol, numa rua lá perto da minha casa, e uma luz apareceu na frente do carro. E a luz falou assim para ele: deixa minha filha voltar para a igreja. Você crê nisso? Só que a luz falou ainda algo mais.
Falou assim: daqui a um tempo, quem vai ajudar você e sua esposa vai ser a igreja da minha filha. Meu pai vem e conta isso. Eu derrotada, né? Assim, né? Aí eu fiz assim, é mesmo? Eu posso voltar para a igreja? Aí ele: pode. Mas eu posso me batizar? Aí ele falou uma frase libertadora: você decide. O que eu decidi? Me batizar. Aí finalmente eu me batizei. Anos depois, minha mãe tem um câncer, meu pai perde uma perna. Qual foi o lugar que deu acolhimento para os meus pais? A igreja. Por isso, irmãos, eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida de vocês e pelo propósito deste lugar. Talvez você entre aqui, né, pastor Rodrigo, passando pelo processo, mas aqui é um lugar de cura, um lugar de ser amado, um lugar de ser acolhido, é um lugar que você vai ser valorizado pelo Senhor. E eu louvo a Deus pela nossa denominação. Eu louvo a Deus por esses anos aqui na igreja de Vila Moraes. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Eu queria pedir para você ficar em pé e eu queria orar por você.